Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Se às vezes na minha alegria meu riso é alto, se defendo as cores do manto até mesmo nos ais, se fico quando o samba é bom, se me encanto cantar da sereia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. Caminho de norte a sul, do castelo à favela, e coração corintiano não muda jamais. É Neto, Basílio e Tupã, na arte o doutor presenteia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Não brigo de graça, não faço questão da janela, mas não venha desavisado em meu calo pisar. Eu olho se a coisa tá estranha, eu acho se a coisa tá feia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. A vida em filosofia de parte do alto, do asfalto pro campo mais uma batalha ao luar. São Jorge matou o dragão, vinga o povão que incendeia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho um sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Boa tarde, nação corintiana. São 16 horas e 9 minutos do dia 9 de fevereiro de 2015, essa segunda-feira de lua minguante. E São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves. Este é o nosso bunker corintianista, a nossa Rádio Coringão, que pode ser ouvida em todo canto desse nosso mundão e a qualquer momento, pois o nosso Brujo Domingos fez a gentileza de disponibilizar todos os programas pelo YouTube. Você acessa YouTube, procura lá por programa desde 1910 e você encontra facilmente os programas. Estamos transmitindo ao vivo nesta tarde e esse programa vai ao ar novamente nessa noite, a partir das 21 horas, aqui na Rádio Coringão. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. E nesse sábado aconteceu a eleição para presidente e também para o conselho. Diretoria nova será designada também. E aí um punhado de gente pôde votar para esse cargo, que só é menos importante para nós que o cargo de presidente do país. Desse punhado de gente, alguns corintianos, outros nem tanto, e um tanto de gente que nem sabe o que é o Corinthians. Dizem as más línguas que até defunto vota ali. Mas isso pode vir a ser apenas um argumento para a parte derrotada começar a bagunçar o coreto de vez. O que importa, né, porém, é o seguinte: de fato, o corintiano não pôde votar. O corintiano não pode votar para presidente do Corinthians. Corintiano não vota para presidente do Corinthians, caro ouvinte. Corintiano não participa. Corintiano vai para o estádio, quem pode, mas corintiano não vota. Quem vota é o associado.
Mas isso não quer dizer que ele seja um corintiano. É triste, mas é fato. Isso vem acontecendo já faz tempo. O Corinthians sobrevive pela sua história. Materialmente, ele é hoje um qualquer, um clube qualquer. Materialmente, ele é feito das mesmas mesquinharias que, por exemplo, a Madame e a Peppa Pig. Nos resta esta arca, esse arcabouço, que é a função histórica do Corinthians. Isso é perene, isso não se esgota, isso não se acaba, e isso é eterno, atemporal e universal. O resto é perfumaria e badulaque para acomodar, certo? Então a gente vem se perguntando, né? O que muda? E a resposta que vem chegando, que vem à mente, essa resposta é imediata. Nada muda. É como um teatro. As luzes se apagaram no final de uma cena e ali no escuro entraram alguns atores no palco, a plateia nem viu, e de repente as luzes são acesas de novo e pá, tá lá uma nova cena para a plateia assistir. É nessa cena nova que começa que o enredo é muito parecido. Nessa cena vai mudar um ou outro diálogo, com certeza os figurinos estão mais cor-de-rosa. E o semblante do novo presidente não deveria enganar a ninguém, muito menos a ele mesmo. Alexandre Magnani, Guido Giacominelli, Alfredo Schirg, Alfredo Inácio Trindade, só para citar alguns iniciadores de eras no Corinthians, sem precisar examinar a fundo a grandiosa frase de Miguel Batalha, todos estes, mesmo apartados da vida do clube, estão ali. E a cada dia que passa, esse aviltamento à imagem do Corinthians é sentido. O Corinthians é o clube do povo, mas o povo não faz mais o clube. O povo não faz mais a arquibancada. O povo está de fora. E todo mundo acha isso muito normal. E tem até quem dê risada quando ouve isso. Tem quem arreganha os dentes e se finge por cima da carne seca. A verdade é, está todo mundo de fora. Se o que faz estar dentro é o dinheiro. Mas ainda vai demorar para perceber isso. Vai demorar muito. O outro assunto de hoje seria o fato da Peppa Pig querer torcida única. Ficou a semana inteira. Primeiro o Ministério Público, né? Deram um aval para o Ministério Público fazer o que quisesse e tá aí. Ele já ameaçou botar torcida única no maior clássico do mundo. Então assim, a gente tá meio inconsciente, mas a gente sabe os passos que devem ser dados, né? E os passos que estão sendo dados são errados. Por exemplo, o Ministério Público, essa ingerência do Ministério Público no futebol, isso aí é um absurdo. A gente vê por essa medida que eles quiseram que fosse um clássico, o maior clássico do mundo com torcida única. Isso é um absurdo. E a Peppa Pig queria também, porque a Peppa Pig não queria que fosse a torcida do Corinthians ali no Chiqueirinho. Ela queria, ela estava toda felizinha que ia poder estrear o derby, né, o maior clássico do mundo, no seu novo Chiqueirinho chiliquento, só ela. Só a Peppa Pig e seus asseclinhas. Aliás, o Chiqueirinho chiliquento, caro ouvinte, já é um salão de festa corintiano. Aliás, é o salão da alegria ali, né? Virou o salão da alegria. E aí a Peppa Pig se vendeu para reformar aquilo só para fazer um salão de festa para nós. A Peppa Pig nem lotou aquilo lá. E ainda viu 1.800 corintianos fazendo a festa e ainda tomaram 1-0. O maior placar que existe no futebol é 1-0, né? Foi esse o placar de ontem. Esse é o maior placar por diversos motivos. E ainda mais no maior clássico do mundo, contra o porco, ali no Chiqueirinho chiliquento. Parmeira, a nossa piada é você.
E, caro ouvinte, está prestes a ser zerado tudo o que o finado Palestrinha conseguiu. Aliás, a única coisa que faz aquilo lá ser alguma coisa, que é uma certa vantagem em número de vitórias sobre o grandioso Corinthians. Isso aí está prestes a ser zerado, falta 1 e 2 para ser virado. É muito provável que ainda esse ano essa marca seja favorável ao nosso Corinthians. Isso porque ainda contam as vitórias do Palestrinha, e o Palestrinha já morreu. Eles juntam tudo aquilo, né? Imagina se a Madame quisesse juntar tudo que já faliu também. Mas esses foram os acontecimentos recentes. Vamos falar um pouquinho de história, né? A história sagrada do Corinthians. Reza a lenda, a mitologia corintiana, que quando o Corinthians nasceu, em seu berço esplêndido, a várzea do Bom Retiro, um bairro mais que cosmopolita e também caipira ao mesmo tempo, aquela Piratininga do começo do século XX, a lenda é que a sua diretriz básica consistia em 2 provas. A primeira, para jogar no Corinthians Paulista em 1910, o sujeito tinha que provar que jogava bola. Não era uma simples prova, era de fato se mostrar um bom jogador e impressionar. O Bom Retiro era o bairro onde se acolhiam tanto os recém-chegados ao Brasil, e aqui a Piratininga, quanto os doentes da cidade e dos arredores, e os estudantes. Então lá tinham os artesãos, os mestres de obra, que fixavam residência no bairro, os alfaiates, os cocheiros, os operários. Do outro lado da linha do trem estava o Centro Novo. O Bom Retiro era, portanto, o mais movimentado bairro da cidade, e era também o mais alegre bairro da cidade. Era onde as informações chegavam e transitavam para todos os outros bairros da cidade, e era o centro da cidade, portanto. E era também onde se pescava, onde se fazia luau, na beira do rio, no areal. Diz a lenda que foi ali no areal que a ideia do Corinthians surgiu. A ideia de fundar o Corinthians surgiu. Naquele mês de maio de 1910, quando o cometa Halley ficou atravessando o céu durante o mês inteiro, ali na beira do rio, nasceu o Corinthians. Portanto, para esse povo, meus caros, futebol tinha que ser bonito. Não adiantava só qualquer futebol. Tinha que ser bonito e tinha que ser um futebol para vencer. Quer dizer, para estar no Corinthians, o sujeito precisava querer vencer. Querer vir a ser. Ele precisava querer construir. O nosso nome, Corinthians, foi inspirado no nome do time da rainha, do rei, lá da Inglaterra, né? Os maiores jogadores da época jogavam no Corinthians Football Club. E o Corinthians Football Club excursionava pelo mundo, apresentando o verdadeiro e belo futebol. Isso em 1910. Por isso, recentemente, eles voltaram, os ingleses. E foi aquela festa. Sim, mas o nosso povo aqui sempre batalhou, sempre quis vir a ser, vencer. E trabalhou muito para conquistar, cada qual o seu quinhão. E a segunda prova era, no Corinthians, no timão do povão, o sujeito não poderia afinar na dividida. O sujeito não poderia de jeito nenhum perder a bola. Ele precisava jogar a bola e nunca perder a bola. Se perdesse, era questão de vida recuperar a bola. Não podia, não era permitido esmorecer. Esses eram os 2 deveres do corintiano em campo. Por adaptação, são estes os 2 deveres do corintiano na arquibancada. Se ela existisse ainda, seriam esses. E é também os 2 deveres do corintiano na presidência, se ele fosse corintiano ainda. E na diretoria, se tivessem a preocupação com o Corinthians ainda. E no Conselho Deliberativo, se ali fosse discutido o futuro do Corinthians e não somente benesses e espelhinhos. Existe agora uma ideia que paira a opaca renovação. A de que todo o legado material é moderno. Aquele mesmo discursinho Bambi da Madame na década de 90. Hoje está sendo repetido por esses aí. Por isso, caros ouvintes, quem ainda não visitou a Biquinha de São Jorge,
E anote isso na sua agenda. Visite já a Biquinha de São Jorge, que aliás está seca, eu não sei, talvez tenham ligado ela no dia da eleição para fingir alguma preocupação. Mas quem ainda não conhece a Biquinha de São Jorge, vá conhecer rápido, porque eles vão destruir o Recanto Sagrado. Anota na sua agenda. Quem nunca visitou a Biquinha de São Jorge, vá rápido, porque em breve ela não estará mais lá. Os resultados perenes das estruturas modernas significa, veladamente, que a fazendinha também vai para o saco, caros ouvintes. Por isso é necessário relembrar, hoje, de um recado de uma outra geração. Não é nada demagogo, nem irônico, nem averso à razão. Um corintiano citar um velho artigo do senhor Ugo Giorgetti. O sábio Ugo Giorgetti. Nesse artigo ele produz explicações para as situações que hoje vivemos e devem ser compreendidas. Primeiro no caso do Corinthians em particular, e depois no caso da história do futebol também. Vocês se lembram que há uns anos atrás eles fizeram uma procissão lá no Parque São Jorge com a estátua de São Jorge. Vocês lembram disso? Vocês lembram que deixaram cair a estátua e a estátua se estilhaçou no chão? Então vamos lembrar aqui uns trechos desse texto do Hugo. Abram aspas. Uma procissão desfilando solitária pelas alamedas do Parque Glorioso de São Jorge, como numa cerimônia para iniciados. Fechem temporariamente as aspas, porque o Hugo sabe do que se trata o Corinthians, e por isso ele diz assim: o termo empregado, iniciados, recorre a uma ideia de seita, né? O Corinthians nunca foi e não é uma seita. O Corinthians nunca foi e não é uma simples doutrina. O Corinthians não é uma mera religião. E o Ugo Giorgetti bem o sabe. O Corinthians é um pouco disso tudo e muito mais que isso tudo junto. Abram aspas, novamente. Eis que é necessário recorrer ao velho São Jorge e, como no passado, depositar nele as esperanças de tantos corintianos. Fico feliz com isso. Prefiro São Jorge ao playboy iraniano. Aliás, acredito muito mais em São Jorge do que na maioria das empresas que se dedicam ao marketing esportivo. É verdade que no fim da procissão deixaram o santo cair. E nessa hora um frio deve ter percorrido a espinha de todos os torcedores do Timão. Mal agouro? Talvez não. São Jorge provavelmente vai perdoar os desastrados, porque sabe que, ao contrário daquela parceria, seus pedaços podem ser reunidos de volta e sua glória restabelecida. Meus caros, para entendimento pleno do que se está dizendo aqui, entendam por São Jorge aquilo que chamamos de honra à própria alma, mediante os dois deveres: nunca afinar e sempre querer vencer e jogar bola. Porque o Corinthians está em guerra sempre contra todos. Perfeita ainda a definição no momento anterior a este no texto, porque no Corinthians aprendam todos o caráter que muitas vezes é identificado como sendo pitoresco, é na realidade a expressão viva da alma corintiana. Abram aspas novamente. A legenda deste esporte é composta de 1000 acontecimentos paralelos, esse esporte e futebol, tecidos pouco a pouco no tempo, histórias passadas dos mais velhos para os mais novos, que parecem por vezes desaparecer, mas que subitamente voltam. É justamente isso que querem destruir. É justamente isso que essa maldita agenda política de destruição quer destruir. Basta perceber que o Hugo se referia também ao que ocorreu não só em 41 com o Corinthians, na nossa instituição, Corinthians, mas em 42 com a instituição deles, os chegadinhos do Ragonetti, a Peppa Pig. A necessidade de aceitação desse engodo perpassa a massificação pasteurizada da televisão, de forma a tornar o suposto torcedor um mero espectador, não apenas fora,
como dentro do estádio também. Eles achavam já que a gente se mobilizava demais. Tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Gavião não é aquele que ostenta apenas uma camisa. Gavião é aquele que torce, acima de tudo, com a alma e com o coração. O gavião também são os olhos do Corinthians, queira ou não. Vamos reerguer o Corinthians como Corinthians. Ainda vai demorar, porque o próprio espírito do gavião também é adormecido ainda. Mas quem se acostumou com o Corinthians que não poderia existir por muito tempo, que é esse que a gente vê hoje, está justamente perdendo seu tempo. Não adianta estar no Corinthians esperando colocar o seu filhinho na presidência, seu amiguinho na diretoria, no conselho. Sanguessugas que só fizeram desperdiçar as energias do glorioso, tomar dele a vida. Eles vão ter uma lição na justiça, e essa justiça é divina, e ela é do Santo Guerreiro. Essa justiça tarda, mas não falha. Viva o Corinthians nosso de cada dia. Até a semana que vem. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.